Gente, as propriedades específicas agora. Ela sim, você consegue ver aquela propriedade e falar assim, é tal material, né? Porque você consegue fazer uma medida exata em laboratório ou industrial, né? Depende do seu interesse, você consegue fazer uma medida, né? Então, a primeira que eu vou falar tem a ver com a massa e o volume, que é a densidade. Vocês estudaram, é uma propriedade específica. Eu consigo ver numa tabela qual é a densidade. Então, você pega uma temperatura, deixa ela padronizada, você mede lá, pega um volume de alguma coisa aqui, né? O volume de uma bolinha. E eu vejo qual é a massa, então vai ter 1 grama em, 10 centímetros cúbicos. E você vê lá quanto que deu essa conta, essa divisão da massa pelo volume, né? Essa razão, você vai ter um valor que você consegue olhar numa tabela e dizer, isso é isopor, isso é ferro, isso é níquel, né? Você olhou dois objetos metálicos aqui. Vamos supor, tem um aqui e um aqui. Esse aqui pode ser alumínio e esse ser aço, vamos dizer. Eu vou ter que medir a densidade dele, eu consigo descobrir se ele é aço, se ele é alumínio. Outra propriedade que é legal também é o calor específico. O que quer dizer? Aquele material ele tem uma capacidade de esquentar mais rápido ou mais lentamente e também de perder calor. Então, como que funciona isso na prática? Eu dou o mesmo calor para 2 materiais diferentes e quanto calor eu tenho que dar para que aquele material se aqueça em 1 grau. Né? Então, quanto calor eu tenho que dar para que um pedaço de alumínio aqueça em 1 grau e um pedaço de elástico esquente em 1 grau? Qual vocês acham que eu vou ter que dar mais calor para esquentar 1 grau? Esse material é o que tem a menor condução de calor. Né? Então, por exemplo, aqui vai ser o elástico. Né? Ou pode ser mesmo a água. O alumínio não, você coloca na mão assim, segura ele um tempinho, ele já está na temperatura da sua mão, ele já está morninho, né? Já está quentinho, onde você colocou a mão. Então você põe na panela uma panela de alumínio com água dentro. O alumínio esquenta rapidinho, a panela esquenta, tanto que você sabe que você não pode encostar na panela, porque ela vai estar muito quente. E a água demora um pouquinho mais, você vai colocando a mão dentro da água e, inclusive, ela não passa, a água não vai passar de 100 graus Celsius. O alumínio vai esquentando, até ele atingir o quê? Outra propriedade agora que a gente vai falar, que é o ponto de fusão, que é como se fosse o ponto de derretimento, né? Que ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Tem que dar muito calor para isso acontecer, né? Então, a temperatura que o alumínio vai derreter é muito maior que a temperatura, por exemplo, que o gelo vai derreter, que é 0 graus Celsius. Né? Então, em 0 graus, a gente já tem a mudança do estado sólido para o líquido na água, e o alumínio precisa de muito mais. E por essa temperatura, eu consigo saber qual material que é. Se é a água, vai ser 0 graus Celsius. Se for alumínio, vai ser, não sei quanto é, 300, não sei. Consigo identificar, então, uma propriedade específica. Outra propriedade específica é a temperatura de ebulição. Então, estava falando agora aqui fervendo a água. A água que você põe a mão dentro da água fervendo, ela não vai passar de 100 graus Celsius, porque em 100 graus, ela já começa a passar para o estado gasoso, né? Então, passando para o estado gasoso, ela não consegue passar de 100 graus, não chega a 101, 102, entendeu? Diferente do alumínio, que ele vai esquentando, por isso que você se queima mais com um metal, com um óleo quente, do que a água, porque a água começa a virar vapor a 100 graus Celsius. Essas são outras duas. Outras coisas relacionadas à interação da matéria, né, de uma quando está interagindo com a outra, por exemplo, é a dureza. Tá? Tô vendo meu roteiro aqui, gente, não tô colando não, é roteiro, chique. Gravação. Produção. A produção, no caso, sou eu mesma, nesse vídeo feito por mim, produção por mim mesma, roteiro por mim mesma, edição por mim mesma, YouTube por mim mesma, correção por mim mesma. Voltando, né? A dureza, vamos falar agora da dureza. Ela também é medida em laboratório, tem a unidade dela de medida lá, que eu não sei, porque quem faz isso? Engenheiros de materiais, pessoal que trabalha com materiais na indústria.
A dureza, ela diz respeito à capacidade de um material resistir ao risco. O que é isso, resistir ao risco? Para você riscar uma coisa, você tem que ter uma coisa mais dura do que a outra. Então, a coisa que é dura, que risca uma coisa que é mais mole. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho um lápis aqui e um papel. Quem é mais duro? Quem é que risca quem? Quando eu faço um risco aqui, às vezes a gente diz que o lápis está riscando o papel, e na verdade não é. É o papel que está riscando o lápis. O papel é mais resistente ao risco, ele é mais duro, ele não é riscado. Ele risca o lápis, porque o lápis deixou pedacinhos aqui. Então, foi o lápis que está riscado, olha aqui. O lápis que perdeu um pedaço da sua parte, da sua matéria e deixou fragmentos aqui no papel. Diferente dessa ponta do compasso aqui, que eu não sei se é aço ou alumínio. Na competição, então a gente faz comparações, né? Entre o papel e essa lâmina, essa ponta aqui, essa agulha, quem que risca quem? Então, a gente risca os dois, um contra o outro. Quem é que está deixando pedaço? A ponta não está deixando, né, um pedaço no papel. O alumínio não está deixando pedaço no papel. Quem está deixando pedaços é o papel. Ele sim, ele é menos resistente ao risco do que isso aqui. Agora, se eu comparar com uma pedra, no caso essa pedra é minha rocha metamórfica, tá? Muito linda, uma ágata, sei lá se é ágata. Se eu colocar as duas para serem riscadas, quem será que vai riscar quem, né? Então, se a pedra riscar aqui o aço ou o alumínio, vai sair pedaços daqui. Se isso aqui riscar a pedra, vai sair pedacinhos da pedra. Então, vamos ver. Vocês não vão conseguir ver, mas eu tô vendo aqui. Tá acirrado aqui. Quem deixou o pedaço? A pedra tá sendo riscada. Tá perdendo pedacinhos aqui, pozinho de pedra. Riscar o vidro, enfim. Tá? Isso é uma medida de dureza. A outra medida é a tenacidade, que é a capacidade de resistir, não ao risco, resistir a um impacto. Então, você choca duas coisas, você choca um carro contra um poste, quem é mais resistente ao impacto? Quem é que sofreu aquela deformação, né? Que sofreu aquele impacto e não se rompeu? Né? Então, depende. Às vezes o carro tem um material forte, bateu no poste e o poste quebrou. O poste teve uma menor tenacidade do que o material do carro, né? O aço, ou depende do que foi feito o para-choque do carro. Pode ser plástico também, né? Mas a força foi tão grande e o plástico resistiu e o poste não. Então, o poste é menos tenaz do que o plástico, tá? Não tem a ver com a dureza. Então, tem a ver com a capacidade dele resistir ao impacto, dele não se romper. O vidro, ele é duro, mas ele não é muito tenaz. Então, qualquer coisa que você joga nele, ele pode se romper, tá? Outra propriedade é a maleabilidade e a ductibilidade. Né? Então, por exemplo, o alumínio, você consegue fazer pressão nele numa indústria, claro, né? Você vai ter um aparelho gigante, uma máquina enorme, para fazer pressão no alumínio. O que vai acontecer? É assim que você vai conseguir fazer aquela folha, né? Uma lâmina de papel alumínio. Aqui eu tenho uma lâmina de alumínio fina também, que faz essa bisnaga. Então, o alumínio, ele é um material que ele aguenta a deformação sem se romper. Se eu ficar mexendo muito, uma hora ele vai se romper. Ele também, quando ele forma lâminas, a gente chama de maleabilidade. Quando tem capacidade de formar fios, a gente chama de ductibilidade. E aqui a gente tem um exemplo do alumínio formando fio para fazer um clips pra gente. Então, a gente vai e deforma ele até um momento que ele se rompe, né? Então, ele aguenta bastante. Muitos materiais não aguentam essa deformação, né? Eles se rompem facilmente. Se eu fizer isso daqui com essa régua, esse plástico, não vai aguentar muito, né? Não vou nem forçar. Mas tem outros materiais que aguentam bastante deformação. Mas isso aqui eu não consigo fazer fios, né? É difícil fazer um fio de papel, né? Ele vai acabar quebrando, mas isso aqui não, ele aguenta você apertar e comprimir ele bem pequenininho para fazer um fiozinho. O que mais? Acho que eu já falei tudo, só ficou faltando o magnetismo.
né, que é uma outra propriedade física também, tá? Propriedade física de alguns materiais atraírem outros. Toda matéria tem essa capacidade de atração e repulsão, né? Existem cargas positivo e negativo, já ouviu falar? Então, existe um campo magnético na Terra gerado pelo núcleo da Terra, né, que é formado por ferro e níquel, em grande quantidade, né? Então, alguns materiais são atraídos por esse campo magnético da Terra, porque eles têm capacidade de magnetismo muito alta, né? Diferente de mim, eu não estou sendo atraída aqui, atraída pelo campo magnético da Terra, mas pela força da gravidade, sim, né? Mas no campo magnético, a gente usa uma bússola, a gente pega um material que é atraído pelo campo magnético, a gente usa a nosso favor. Para fazer o quê? Para fazer a nossa orientação, para a gente saber sempre onde é o norte, por exemplo, que é para onde esses materiais são atraídos, para o norte magnético da Terra. A gente também vai estudar isso. Existem outras propriedades? Existem várias, o pessoal inventa várias propriedades, né, conforme vai estudando. Propriedades químicas, a gente, para estudar elas, a gente tem que ver uma transformação. Então, tudo que a gente falou aqui agora, a gente pode ter alterado a forma, mas não deixou de ser a mesma matéria. Alumínio, a gente continuou sendo alumínio. A gente fez ele se transformar num fio, continua sendo alumínio. Diferente de uma coisa que a gente queima, né? Um material que tem propriedade de combustão, né? Então, a gente dá um calor e a gente dá oxigênio, ele entra em combustão. Quando ele entra em combustão, ele vira outra coisa. Então, ele deixa de ser aquela mesma matéria, vira outra. Então, é uma propriedade química e não física, que ocorreu uma transformação química. Oxidação, né? Quando você tem um prego de ferro e esquece ele lá ao ar livre, ele vai oxidar, que a gente chama de enferrujar. Ele reage com o oxigênio da atmosfera e também com a água da atmosfera, né? Então, aquilo vai formar o quê? Óxido de ferro. Ele deixou de ser ferro, virou óxido de ferro, ele se transformou. Mas não são todos materiais. O alumínio mesmo, ele não enferruja, ele não oxida fácil, né? Então, é a propriedade que a gente tem do material. O que mais? A gente tem propriedades também que a gente chama de propriedades organolépticas. Que é organolépticas, que elas não são medidas precisamente, elas são percebidas por nós. Então, quando a gente interage com esse material, tem que ocorrer uma interação para a gente poder perceber qual é. E quem está com o coronavírus, por exemplo, tem um sintoma que é deixar de ter o olfato. Então, o olfato é uma propriedade, nos materiais tem uma propriedade organoléptica que é o aroma, né? Ou o odor. Isso aí é coisa que a gente inventa esse nome, né? Aroma quando cheira bem, odor quando cheira mal. Mas a gente percebe isso com o nosso sentido do olfato. O brilho e a cor dos materiais, né? Alguns brilham e alguns têm determinadas cores, a gente percebe isso com o nosso sentido da visão, né? Então, a gente precisa de ter os olhos, a visão, para poder saber qual é a cor, né? E ainda tem pessoas que têm daltonismo, que é uma alteração na visão da pessoa, ainda percebe cores diferentes entre as pessoas, né? Comparando. O sentido do paladar também, tem que ocorrer uma reação química, né? Então, você coloca na sua boca alguma coisa, você sente aquilo é doce, aquilo é salgado, aquilo é azedo. Então, também é uma propriedade, é o sabor. Outra propriedade é o som, né? Quando você tem um impacto de duas coisas, é liberada uma energia sonora que a gente consegue perceber pela nossa audição. E temos, por último, o tato, né? Que faz a gente perceber a textura, a propriedade da textura. Se ela é lisa, se ela é áspera, se ela é cortante, enfim. São essas propriedades também, são várias, né? Falei demais, mas a gente vê que são coisas do dia a dia também, e também algumas coisas são industriais, né? Então, quando uma pessoa vai fazer um técnico de mecânica, vai fazer um técnico de química, vai estudar engenharia de materiais, você vai construir um carro, você não pode construir com qualquer material, você não vai fazer um carro de isopor, né, querido? Não vai fazer um foguete com um material que não resista àquela temperatura que ele vai passar lá na mesosfera, na termosfera.
né? Então, tudo isso tem que ser estudado para que a gente tenha materiais adequados para as nossas necessidades. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês continuem se cuidando e continuem estudando, que não deixem acumular os materiais. A gente fala material, agora vai ficar tudo confuso, né? Não deixem de fazer as atividades da escola nesse momento, tá? Se organizem na sua casa. E é isso, gente. Ficou um pouco longo o vídeo, me desculpem. Espero que a maioria de vocês consiga ter acesso a esse material. E o livro de vocês também tem bastante desses assuntos, viu? Tá um pouco desorganizado lá no livro, tá um pouco diferente, né? Mas vocês também têm esse material de consulta, tá bom? Na unidade tema 1, unidade 1 do livro, tá? Um beijo pra vocês. Tchau!